Gente, vocês já pararam para pensar que dentro da sua mente só cabe um senhor por vez? Ou você está guiado pela fé, ou sendo dominado pelo medo. Os dois não coexistem. Um precisa sair para que o outro fique. E adivinha o que você está alimentando todos os dias? Em silêncio, sem perceber. Está decidindo o rumo da sua vida. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os 6 medos que estão travando a humanidade. E como você pode começar agora mesmo a reprogramar a sua mente para a fé. E o que eu vou te mostrar, como transformar dúvida em certeza, desânimo em coragem, medo em poder. Fica comigo até o fim. Isso vai, virar a chave da sua jornada. Tudo começa aqui, na mente. É ela que trava a batalha entre o que você quer e o que você teme. Napoleão Hill dizia que a mente não pode abrigar fé e medo ao mesmo tempo, porque um neutraliza o outro. E ele estava certo. Sabe, quando você quer muito algo, mas no fundo uma voz diz, não vai dar certo. Essa voz não é sua, é um medo antigo, um medo aprendido, é o medo da crítica, do fracasso, da escassez, da rejeição. A mente humana, quando não é treinada, se agarra ao que dá a sensação de controle. E o medo, por mais estranho que pareça, dá uma falsa sensação de controle. Porque se eu não tento, não fracasso. Se eu não amo, não perco. Se eu não arrisco, eu não me exponho. Mas isso tem um preço, a estagnação. Sabe, meus amores, Napoleão Hill identificou 6 grandes medos que dominam a humanidade. E olha, eles estão por trás da maioria dos nossos bloqueios emocionais e financeiros. Vamos dar uma olhada nesses 6 medos que paralisam a humanidade? O primeiro, o medo da pobreza. Esse é o medo que grita, vai faltar, não dá para confiar no fluxo da vida. Esse é o medo da escassez. Ele se manifesta como ansiedade por dinheiro, dificuldade em cobrar pelo seu trabalho, autossabotagem financeira, comparação com os outros e culpa por prosperar. Esse medo da pobreza, ele vem daquela crença de que você está separado da fonte. A pessoa vive em um modo de escassez, mesmo tendo dinheiro. Isso é mental. Quando você começa a confiar no fluxo da vida, a escassez vai perdendo a força. 2. O medo da crítica. É o medo de ser julgado, rejeitado, não aceito. A pessoa se autocensura, não posta, não compartilha, não fala, não assume sua voz, porque tem medo de ser julgada. A crítica paralisa antes mesmo da tentativa. Vive preocupada com a opinião dos outros, buscando aprovação externa. Gente, esse medo vem da infância, onde ser aceito significava sobrevivência. Mas hoje você é um adulto, você pode se permitir ser autêntico. O terceiro, medo da doença. Vive em alerta com ansiedade, esperando o pior. Esse medo rouba a paz e cria até sintomas físicos. É o medo de adoecer, de perder o controle do corpo, de sofrer. Ele pode gerar hipocondria, pânico, obsessão por sintomas. Muitos sintomas físicos vêm justamente dessa tensão emocional constante. Esse medo nos convida a olhar para a necessidade de controle. A saúde é um reflexo da harmonia entre corpo, mente e espírito. 4. O medo da perda do amor. É o medo de ser abandonado, o medo de ser traído, o medo de ser trocado. Tudo vem de um medo profundo de não ser suficiente. Gera ciúmes, dependência emocional e sabotagens no relacionamento. A pessoa se anula para não ser deixada. Esse medo nos ensina sobre amor próprio. Quanto mais você se ama, menos você teme perder o outro. Isso é importante. 5. O medo da velhice. É o medo de envelhecer, de perder a beleza, a autonomia, a utilidade. Muita gente teme o tempo, teme perder a vitalidade e vive correndo atrás de uma juventude eterna, esquecendo de viver o presente. Em uma sociedade que valoriza a juventude, esse medo se esconde atrás de procedimentos, de negações e angústias. A velhice é uma etapa da sabedoria. Quem honra o tempo vive com mais paz e presença. O corpo muda, mas a alma
floresce. Sexto, medo da morte. O medo mais profundo e oculto de todos é o medo do fim, do desconhecido, do nada. Mas também é o medo de viver, de se entregar à vida com coragem. Porque quem tem medo de morrer também tem medo de viver intensamente. Quando você se reconecta com o espírito, entende que a morte não é o fim, é apenas uma passagem. Quem aceita a morte vive mais plenamente. E essa é a única coisa certa da vida também, né, gente? E sabe o que todos esses medos têm em comum? Todos eles são vozes do ego tentando nos proteger. Eles nascem da dúvida, dúvida em si, dúvida da vida, dúvida em Deus. E a única força capaz de dissolver essa névoa é a fé. Porque viver com fé lembra que você não está sozinho. Existe algo maior te criando. E quando você entrega, o medo perde a força. E aí, você quer fazer um exercício terapêutico comigo? Então feche os seus olhos por um instante. Inspira a fé. Expira o medo. De novo. Inspira a fé. Expira o medo. De novo. Inspira a fé. Expira o medo. Agora repete mentalmente comigo esse mantra. Minha mente é solo fértil para a fé. Eu libero a dúvida. Eu escolho acreditar. Eu sou guiado por uma força maior. O que é meu chega. E o medo parte. Eu persisto, eu confio, eu manifesto. Agora abre o olho aqui e sente essa vibração no seu corpo. A paz se instalou, não é? A segurança, a confiança se instalaram. Porque quando você acredita, tudo começa a mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está travado pelo medo. Tem muita gente precisando ouvir essa verdade. E escreve aqui nos comentários. Hoje eu escolho a fé. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com você mesmo. Escreve aqui. E se você quiser continuar essa jornada de libertação emocional, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana a gente dá um passo junto para a transformação. Porque aqui você não está sozinho. E aqui a transformação é diária. Lembra? Onde a fé, o medo não sobrevive. E se você gostou, eu quero o seu joinha. Compartilha, fiquem na luz, fiquem no amor e muita gratidão por você estar aqui.